Povo abençoado de Deus, que a graça, a paz, a misericórdia, as bênçãos do Senhor esteja sobre cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Você está no canal Bispo Lima para mais um momento de reflexão na palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito, eu quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o like e deixar o seu comentário e também compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares para que a palavra do Senhor continue alcançando cada vez mais vidas. Amém, queridos? Então vamos para a reflexão de hoje. Muitos falam que Deus pode operar onde você está. Dizem que você mesmo pode buscar a Deus pela sua vida, pela sua saúde, enfim, independente pelo que você esteja necessitando. E de fato, eu acredito que eu posso orar por mim mesmo. De fato, eu acredito que eu posso orar pela minha cura, pela minha libertação e que Deus possa operar. Mas eu faço uma pergunta. Diante da palavra de Deus, eu quero fazer um questionamento. E não sou eu que vou responder, eu quero que você responda essa pergunta. Eu quero que você que está aí do outro lado da tela, eu quero que você me responda essa pergunta. Sinceramente, eu tenho uma opinião, mas não a expressarei neste vídeo. Talvez em uma próxima oportunidade. Por quê? Porque a intenção é deixar essa reflexão para que você também medite na palavra de Deus, para que você busque o seu próprio entendimento. Primeiro questionamento: se não há necessidade de uma intermediação, e que fique bem claro, o único intermediador para a salvação entre homem e Deus é Jesus. Estamos falando de salvação. Mas se não há necessidade de uma intermediação entre o homem e Deus, e aí eu entro para o sentido de cura, para o sentido de libertação, transformação de vida, oração. Então estamos falando de homens, mulheres de Deus, povo de Deus que fazem a obra de Deus. Se não há essa necessidade, se não há necessidade de irmos à igreja, se não há a necessidade dos pastores, bispos, obreiros, da casa de Deus, pessoas de Deus, por que que o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo escolheu profetas, sacerdotes, pastores, apóstolos, enfim, escolheu os seus obreiros da sua casa? Porque todos, independente do cargo, é obreiro da casa de Deus. Se é apóstolo, se é profeta, se é sacerdote, se é bispo, todos somos obreiros. Todos que fazemos a obra, nós somos obreiros. Então, por que Deus, no Antigo Testamento, Jesus, no Novo Testamento, escolheu pessoas para isso? Vamos lá. Primeiro questionamento, ou melhor, primeira passagem para esse questionamento. Lembrando, eu vou deixar esses questionamentos, eu quero que você responda. Eu não vou dar a minha opinião. Mas no livro de 1 aos Reis, capítulo de número 17, a palavra vai falar, a partir do versículo de número 8, que Deus manda Elias para a casa de uma viúva. E chegando lá no versículo de número 12, ela diz assim, vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. E olha o versículo de número 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então esse é o primeiro questionamento. Deus
não poderia simplesmente, vendo a situação daquela mulher, a Bíblia não relata, ou pelo menos eu não lembro da Bíblia relatar, mas talvez ela até pedindo uma providência de Deus. Deus não poderia fazer isso sem o intermédio do profeta Elias, sem que o profeta Elias precisasse ir até a casa dela e dizer para ela: faz para mim, porque a farinha da panela e o azeite da botija jamais se acabará. Lembrando que eu estou fazendo um questionamento do que muito se é dito nos dias de hoje, que Deus ouve a nossa oração, nós podemos pedir a nossa casa. Eu acredito nisso. Mas por que Deus usou? Porque muito se ouve hoje: eu sirvo a Deus na minha casa, eu busco a Deus na minha casa. Mas Deus, ele está mostrando que ele usava pessoas escolhidas por ele para fazer essa intermediação. Segundo questionamento, no segundo livro de Reis, capítulo de número 4, que vai falar sobre a mulher dos filhos dos profetas, aquela viúva que os credores iriam pegar seus filhos para serem escravos. Ela vai até o profeta Eliseu agora, sucessor de Elias, e ele vai falar uma palavra para ela, vai determinar o que ela teria que fazer. Por que Deus não falou diretamente com ela? Por que Deus não deu direcionamento direto para ela? Ah, bispo, mas naquela época a mulher não ouvia a voz de Deus, a mulher não falava. Por que não falou com os filhos dela? Por que Deus simplesmente não aumentou o azeite dela? Porque Deus não tinha esse poder de fazer? Por que ele não fez? Porque eu acredito que ele poderia fazer também dessa forma. Da mesma forma que ele aumentou através da palavra do profeta, ele poderia simplesmente aumentar. Amém? Ah, bispo, mas você está falando de Antigo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. E tem muito mais ainda no Novo Testamento. Vamos lá. Se eu for falar dos milagres que Jesus fez, fica muito fácil, porque ele era o próprio Deus. Então vamos falar dos apóstolos que foram usados por Cristo, usados por Deus. No livro de Atos, capítulo de número 3, a Bíblia vai relatar sobre aquele coxo, aquele aleijado que estava na porta do templo há muitos anos. Por que Deus não curou ele? Será que ele não pedia a cura? Ou será que Deus quis usar alguém para mostrar que há necessidade de alguém fazer uma oração, fazer um pedido? Nós conhecemos que Pedro, o apóstolo Pedro, vai falar para ele: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Lá em Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 15, quando Jesus dá a ordem para ele ir, ele vai falar: curem os enfermos, libertem os endemoniados, ressuscitem os mortos. Por que Deus envia alguém para fazer isso? Por que ele não faz? Será que ninguém pedia? Será que ninguém que era o endemoniado, tudo bem, porque o próprio demônio não vai pedir para Deus libertar, mas o enfermo não pedia? Quem tem um filho, o pai não pedia pelo filho? Por que tinha que ir o apóstolo, o discípulo de Cristo? Por que lá no livro de Tiago, se não me engano, capítulo de número 5, versículo de número 14, 15 em diante ali, vai dizer: está alguém entre nós doente? Chamem os presbíteros para que orem. Por que o doente não pode orar por si mesmo? Eu quero deixar essa reflexão, essas perguntas para você que está me assistindo. Se você puder, com todo respeito, se você quiser, responda essa minha pergunta. Resumindo tudo isso que eu falei, há ou não há necessidade de alguém, de um pastor, de uma igreja para o povo de Deus? Eu posso servir a Deus na minha casa sem frequentar a igreja, sem ter pastor, sem dar dízimo? Ou eu preciso
estar em união com os meus irmãos como um corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos membros. Há necessidade de alguém orar pela minha vida, pela minha saúde, ou só eu posso fazer isso na minha casa e Deus vai atender, Deus vai resolver? Se posso, por que Deus usava os profetas? Por que Deus usava os apóstolos? Como usa, eu acredito nisso, pessoas nos dias de hoje para curar, para libertar, para fazer a obra dele. Deixa nos comentários em nome de Jesus. Eu quero muito que você deixe seu comentário. E caso você quiser estender um pouco mais, eu convido você a terça-feira, a partir das 17 horas, a acompanhar o podcast aqui, Bate-Papo com o Bispo Lima, e aí você pode mandar outros questionamentos, podemos até falar sobre esse assunto. Amém? Um ótimo final de semana a todos vocês, que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um. Um bom final de semana, fiquem na paz do Senhor Jesus.